E aí, galerinha do YouTube, mais um Catolicast 21 com meu amigo e irmão René Cavalcante. Fala, Pedro Santana. Show de bola, vamos para mais uma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Maria, Mãe do Verbo Encarnado. Hein? Mais um episódio do nosso Catolicast 21. Com a alegria de estar aqui novamente com meu irmão. Um casal querido que a gente está recebendo e que a gente vai conhecer um pouquinho da história deles. Sensacional. Você já está vendo aí embaixo o nome deles, a gente não precisa fazer essa apresentação agora. Não precisa mais não. Mas tem uns lembretes que a gente precisa fazer no início do vídeo. Os disclaimers. É isso. Vamos fazer assim, ó. Você que está assistindo, a gente vai dar a chance de você dar uma pausa. Parou aqui assim. Parou, pega, congelou. Pronto. Nessa pausa que você deu agora, tomara que você já tenha feito a sua inscrição no canal, já tenha curtido o vídeo, deixou aquele comentário indicando alguém para a gente convidar para bater um papo ou um pedido de oração para a gente rezar por você. Descrições. E depois você encaminhou o link desse vídeo. Boa. E por que isso é importante? Por dois motivos. Boa. Primeiro, porque você vai ajudar a gente a levar esses testemunhos para mais pessoas. Mais longe. A gente vai precisar da sua ajuda para chegar em 1000 inscritos, para a gente começar a fazer lives, para a gente poder rezar com vocês aqui ao vivo, para a gente postar aqueles videozinhos pequenos, os shorts, né? Como tem aí Shorts, camisas, bermudas. Não é? É isso aí. Mas a gente também faz isso por um outro propósito. Veja, lembra quando o pessoal estava construindo lá aquela torre de Babel e falando um monte de língua? Lembra o que aconteceu? Babilão. Pronto. Lembra quando eles começaram a não se entender mais e ninguém entendia o que o outro falava? Arou. Se você não se inscrever no canal e não fizer isso que a gente está pedindo agora, É isso aí. aí na sua casa vocês vão começar, um fala, o outro não entende, e o outro fala e o um não entende. Vai ser uma confusão. Vai ser um The Books on the Table. Tá vendo, tu? E eu não sei nem o que ele tá dizendo. Já começou daqui. Vou ver se eu ainda estou inscrito no canal. Deixa lá. Você... Se inscreve aí que nada disso vai acontecer na tua casa, ok? Nada. Fechado? Vamos junto, rumo aos 1000 inscritos e com a graça de Deus, em breve a gente tá fazendo live, rezando texto junto e outras coisas. Amém? Amém. Agora a gente se prepara para receber George, Adriana. Muito obrigado pelo sim de vocês. Que pelas mãos da Virgem e pela graça de Deus, vocês possam levar o testemunho de vocês àqueles a quem vocês têm para falar no dia de hoje. Bem-vindos. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, viu? Graças a Deus, estamos aqui para dar um pouco do nosso testemunho da nossa vida cristã, da nossa vida de igreja como casal cristão, né? Maravilha. Amém. Um casal cristão. Vamos... Muita história para contar, hein? Amém. História para contar, que eu acho que 4h30 não vai dar, não. Aí sim, hein? Coloca a garrafinha de água e vamos em frente. Isso mesmo. Então vamos contar um pouquinho da nossa vida. Né? Que bom. Vamos começar. Quando nos conhecemos. Como é que começa, né? Como é que começa, né? Vamos lá. Nos conhecemos com 11 anos de idade. Joia. Começamos a namorar com 15 anos. Maravilha. Casamos com 23 anos. E vamos fazer no dia 29 de setembro, 32 anos de casado. Mas tem uma história que vocês já se conheceram na maternidade. Como é que isso é? Isso mesmo. Nossos caminhos foram traçados na maternidade. Música, né? Eu nasci em 2 de outubro de 1968, na maternidade Barão do Lucena. Boa. Né? E a minha querida esposa nasceu em dia 21 de dezembro de 68, 2 meses depois. Nós mesmo Barão de Lucena, na maternidade. Na mesma ala, né? Mesma ala. Isso mesmo, nossa história já estava traçada assim, né? Um caminho por Deus. Anos, nós fomos nos encontrar em Sweet River. Olha aí, Doce, né? famoso Sweet River. Rio Doce, depois de 11 anos, né? Aí estamos juntos até hoje. Com a graça de Deus. Temos 2 filhos, um casal, Gabriel e Camila. Camila hoje tem 29 anos, Joia. Gabriel tem 28, a diferença tem 1 ano e 4 meses, né? De diferença dos dois, né? Exatamente, né? Então vamos contar um pouquinho da nossa história, na nossa caminhada cristã, quando Amém. começamos, né, na igreja. Amém. né? Já eram convertidos antes do casamento? Essa conversão veio depois?
Como é que Vamos foi lá, nós sempre fomos católicos, Joia. missa, né? É. Que a gente fala católico missal, né? De missa. É. Todo domingo. Todo domingo. Então, antes de namorar, e quando namorava com ele dizia assim: já vai para a igreja. Eu disse: vou participar do domingo do Senhor. Me acompanhe. Me acompanhe, E né? ele foi obediente. Exato, que ele é bem obediente mesmo. Eu Então, passei um tempo, um período, né? De criança, minha avó me levava na igreja em Cajueiro, quando eu era pequeno. Depois dos 10 até os 15, 16 anos, quando eu conheci a minha esposa, né? Aí eu voltei novamente para a igreja. Não era assíduo, né? Lá os domingos, na igreja do domingo, né? Mas sempre escutando a palavra, né? Maravilha. Que é o essencial para a nossa vida, escutar a palavra. Mesmo naquele momentozinho onde você se afastava um pouco do templo e das celebrações sacramentais, tinha aquela semente ali sendo regada aos pouquinhos, Sim. né? Exato. Com sim, certeza. Amém. Nunca Amém. deixando de escutar a palavra, né? Maravilha. E isso nos alimenta cada dia, né? exatamente. E aí, como eu ia para a missa e chamava ele ia também comigo, né? Ao domingo. E os filhos da gente foram, quando chegaram os filhos, claro, né? Que a gente casou em 91. Joia. Né? Tivemos num período de quase 3 anos de casados, 2 filhos praticamente, né? Com 8 meses da menina, que é a mais velha, aí eu engravidei do menino. Né? E aí estamos, Que né? A bênção. família Era um no braço e construída. o outro no bucho. Olha aí. Eu passei por isso com a esposa. A nossa filha mais velha, a filha mais velha com a minha esposa, quando ela fez 1 ano, exatamente na semana, logo depois dela fazer 1 ano, a gente ficou sabendo que a esposa estava grávida da segunda. Olha Foi aí. nessa historiazinha Foi daí também. assim mesmo, né? E trabalhávamos, né? Mas aí Deus nunca nos deixou de amparar. E aí no crescimento da gente, né? E junto do convívio, os filhos conosco, eles também participavam, né? Das missas, de ir para as missas. E aí vamos na nossa caminhada realmente cristã e a serviço ao Senhor. Uhum. Já chegaram os netos? Não, Ainda ainda não. Ainda não. Ainda Não, o menino está noivo, pretende casar para o ano, né? A permissão do Senhor. Isso é um pedido que eu fiz a Deus depois. Mais para frente você não sabe por quê. Boa. Amém. Já dando os spoilers Já. aí. Glória a Deus, Com a né? graça de Deus. Eu nem Amém. sei, estou sabendo agora. É. Como assim? Vai saber junto com a gente. É um pedido que eu fiz depois que eu descobri o meu problema, né? Vamos chegar lá, né? E aí, em 2013, eu fui chamada, né, para o Ministério de Ministro da Eucaristia, Joia. pelo padre Marcos, da nossa paróquia Assunção de Maria. Uhum. Ele não faz mais parte, porque tem um período, né, um tempo, e depois muda. Aham. E eu fiquei, assim, paralisada. Eu ainda conheci o Padre Marcos. Conheceu, né? Depois dele veio o Padre Maurício, né, na Isso. paróquia de vocês. Exato. Aí antes tinha os outros padres, né, que Aham. faziam parte. E aí eu Quem fiquei... está hoje com vocês lá? É padre Juan Juan Peron. Juan Padre Peron. Juan Peron. Só o nome que é estrangeiro ou ele é estrangeiro? Não, ele é daqui, ele é daqui. É da família Né? Perona. O nosso Padre padre, Juan, se estiver assistindo, sua bênção. sua bênção, padre, é um bom pastor, me orienta bastante, né? Amém. Eu tenho uma missão de coordenar os ministros, que eu sou ministra também. Eu sou Adriana, Adriana. Né? Pelo Né? visto, tem gente chamando ela por outros nomes. Adriana, não, porque a coordenadora, Adriana, né? Serviço do Senhor. Não é verdade? Estamos aqui, né, para somar. E aí, em 2013, foi esse chamado. E em 2013 aconteceu conosco para fazer o ECC. Aí vamos dar batalha, né? Para poder fazer. Mas conseguimos. Tudo atrapalhando, né? Para não fazer o ICC. É. Tudo vem de Mas ponto aí- para a gente não Teve umas batalhazinhas, mas a gente não se conseguiu. encontrar, né? Não fazer, não seguir o caminho, né? Mas Deus é maior, a gente conseguiu. O ECC foi um ponto marcante para uma mudança de vida, um amadurecimento da vida cristã de vocês. Também, Com certeza. com certeza. Mais um testemunho. Veja, Uma pesca, mas uma você que pesca. está assistindo isso, preste atenção. Se você for ao longo de todos os nossos episódios até agora, Isso. claro, no caso de Padre Bruno não teve isso, Tá. mas quem não foi pescado num compromisso com o EJC, você vai ver o ECC. Em todas as conversas que a gente teve até agora, é quase que a totalidade
dizendo, não, eu até já andava perto, mas depois do JC, mas depois do SCC. A importância desses serviços na igreja para trazer as pessoas para dentro. Claro, a gente não pode parar no JC e no SCC. Exato. Mas o compromisso inicial, né, por meio desses dois serviços, tem sido algo assim gritante ao longo das conversas que a gente vem gravando aqui. É muito forte o quanto a gente precisa levar a sério esses encontros. O ECC veio, assim, a nos somar e a gente conhecer mais, né, as coisas da igreja. Né, passando pelas 3 etapas, que tem a primeira, a segunda e a terceira. Além de Então- fazer as etapas, nós ainda trabalhamos, né? Sim. Isso, o serviço é bem essencial do que o fazer, Uhum. né, servir ao As outro. dificuldades que a gente tinha, além do ECC, nós somos pais adotivos, né? JC. É, Sempre que chamava a gente, ó, a gente não tem veículo, né? Você tem que arrumar um veículo pra gente, porque senão como é que vai Mas ser, aí né? teve um casal, né, que nos ajudou, Ana Lopes e Adilson, Olha aí. seu Adilson, amém. Nosso casal do coração, nossa família. de coração, é seus pais? Meu pai e minha mãe. Os pais adotivos. O seminarista disse que era pecado chamar pai e mãe. Não sei, não me lembro por que foi, mas porque ele disse que era pecado. O seminarista não, perdoe, o diácono. O diabo. Diácono Maurício. Diácono Maurício, que a gente teve agora há pouco no nosso retiro das equipe Nossa Senhora, e ele disse que era pecado chamar outra pessoa de pai e Olha mãe. aí. Eu digo, pô, já estou pecando muito, né? É. Meu celular tem lá, Dilson pai. Oh, Jesus. De Ana Mãe, isso Porque mesmo. realmente é bom nem eu não falar muito dele, porque senão vai começar a chorar. É, são pessoas maravilhosas, só veio a somar, né, também, junto Que Deus conosco os na abençoe. igreja, Ana e Adilson. E aí vamos seguindo, né? Vamos seguindo, teve esse serviço, a gente hoje serve e Uhum. tem um entendimento maior, né, dentro da nossa igreja católica, que ela é linda e maravilhosa, e tendo a nossa mãezinha, né, Nossa Senhora, Amém. Deus quer tudo, né, para nós também, que honra, né, que a gente tem a mãe do Senhor junto conosco, que é nossa mãe também. E fomos seguindo, e aí a gente entrou nesse movimento, né, das equipes de Nossa Senhora, do qual a gente faz parte também, né, pelo chamado de Padre Marcos. Maravilha. Padre Marcos, e aí foi formada uma equipe nova. Né? Nessa equipe nova, quem deu o segmento conosco, você já conhece, Lucinha Marco e Lucinho. Marcos e Lucinha conosco. Ah, Né? são os queridos. Se estiverem assistindo, um cheiro bem grande para vocês. Isso, né? Junto conosco também foi a Tânia e o Amauri, Uhum. na pilotagem, também conosco, e a gente seguiu no movimento. Desde que a gente entrou no Desde movimento, o começo, né? Desde da pilotagem, a gente foi da pilotagem, não teve uma experiência, mas a equipe foi toda nova numa pilotagem. A equipe nossa, né? Com 8 casais, que o máximo é 7, tem 8, assim, mas ficou os 7 e continuamos com os 7. Outros tiveram outro rumo assim, de sair, né? Enfim, mas vieram outros a somar. E Se nossa você equipe é ficou muito com a boa. curiosidade, tem um episódio aqui com Gleiber e Andréia. Você Sim. vai ver o que é a pilotagem, Isso. como funciona o início da Isso. equipe. Volta lá uns videozinhos para trás que vocês vão conhecer como funciona o movimento. Exatamente. E vem-se embora também participar conosco, você que está assistindo, que é casal. Boa. Vamos Maravilha. crescer no Amém. nosso matrimônio, Amém. porque ele é voltado, né, tanto para a família, Uhum. né? E casal também que tenha um matrimônio. É essencial para a gente poder receber Jesus Eucarístico, que é tudo na nossa vida. Maravilha. O nosso alimento, né, o nosso remédio, Amém. é tudo. Então, o que acontece? A gente seguiu, né? E aí a gente veio em 2020, né, com a pandemia, ao desemprego. Mas isso não nos abalou tanto, né, em 2020. Ele foi desempregado primeiro, e depois eu também, e seguimos nossa vida, né? Paralisou tudo, né, como todo mundo sabe. 2021 também, a gente não estava conseguindo emprego, e ele começou um casal, a Aline Massi faz parte da nossa equipe, e aí fez uma proposta para ele ir trabalhar de Uber. E ele começou a fazer. Tudo dando certo, claro. E quando chegou em setembro de 2021, já começou a sentir umas dores na lombar, Dores na coluna lombar. na coluna, né, na lombar. E a gente vai partir aí até agora,
o que Deus fez na nossa vida E até mediante a nossa hoje, fé. graças a Deus até hoje faz, né? Amém. 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 E continuará sem, fazendo. sem fé em Deus, eu acho que não, hoje não estaria aqui, não. Sim. Sem fé em Deus e principalmente para minha esposa, né? Que se não fosse ela também, eu não estaria aqui, não. Olha aí, Lindo maravilha. demais. Então vamos lá contar um pouquinho dessa Afinal de história. contas, vocês são um só, né? Um só, exatamente. Será pais e pai e mãe, serás uma carne. Uma carne. Deixarás Saúde tua na casa. doença, na pobreza, na riqueza. Isso, Hoje exatamente. hoje a gente é pobre e também está na doença. É, Mas nós Pense no amor que está provado e amado. não se Isso separa, não. Amém. Para conseguir essa mulher aqui foi problema. Viu? eita. Eita. Foi difícil, Jorge. Foi difícil demais. Como é que foi a barreira Foi para alcançar essa moça? Foi muita, né? Foi muita barreira. Eu sou mais uma pessoa, eu fui criado com vó. Eita. E realmente criado com vó, né? Fui criado com a minha avó, uma pessoa mais caseira, né? E não tive muitas namoradas. Ela foi minha primeira namorada séria, né? Eu tive namorada séria, né? Você também, ainda amor. tem aquele namorozinho de criança, né? Aquela coisa besta, né? Uhum. Beijinho, abraço, aquele negocinho. Aí ela foi a primeira, né? E aí ela tinha a vida dela, eu tinha a minha, né? Normal, de adolescente, de criança e adolescente, a gente cresceu junto, nós somos vizinhos, né? Casa com casa, né? Aquela casa que é repartida no meio, né? Parede conjugada. Parede, né? A gente se comunicava pela brecha da parede. Uma cartinha, escrevia o papelzinho, ela jogava de lá. Eu Olha, lia, não tinha WhatsApp, gente. Tá vendo como é o Não WhatsApp? tinha essa evolução toda. escrevia telha. Mas era muito emocionante. Que coisa Aí, boa. pronto, aí nesse vai e vem, aí eu disse, pai, eu rezava, pedia, aí Jesus, Deus uma vez, olha, eu vou te dar, mas tu vai sofrer para dar aquela lábis. Olha. Não tá muito afim de tu, não. Você tá pedindo, eu vou lhe dar a chance de mas testar. Tu sabe como é, né? É só no meu tempo, não é quando tu quer, não. Quando eu quiser, que for no meu tempo, eu dou ela para tu. Sério, eu espero. Isso não. Não tem problema não. Eu espero com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, rapaz, Isso aí espera tá muito. difícil, tá demorando demais. Dê um jeitinho aí, me ajude aí, né? Me ajude. E foi numa festa lá de um amigo da gente que lá, aí naquela festa de antigamente, né? Era o famoso assustado. Era o assustado. Né? Aí tinha as músicas lá, pai, ele foi dançar e, pô, desse dia lá a gente começou a namorar. Foi o nosso primeiro beijo. Foi na Foi. festa. Aí, de Bem lá pra romântico, cá, tá pô, vendo? de lá pra cá a gente já separou, já voltou, mas foi uma vez só. Separou de quê? De quando tava namorando. Namorado, aí acabou, aí depois voltava. Depois disso, Eu já, acabou. eu já me esforcei tanto. Tanto sofrimento acabar assim. Aí ela gostava muito de carnaval, né? Aí ela, vamos pro carnaval. Eu digo, pai, não gosto de carnaval, não. Eu era o guarda-costas dela. Segurança. Carnaval, lá eu só lá, militar. Chega perto. o bicho Porque vai ele pegar. fazia minhas vontades, né, comigo. Antes- ele não antes de deixava. casar, viu? De dizer assim, você não vai participar. Uhum. Então a gente sempre teve essa Nunca conversa, privei né? ela de nada. Sempre Você teve não a pode- cumplicidade. você Isso, não pode exatamente, privar, a né? cumplicidade. Nem Com como respeito, namorado, nem como acima de noivo, nem tudo. como esposa, nada. Você não pode privar. Cada um tem a sua vida. Eu não sou dela, nem ela é minha. Né? Deus nos uniu para a gente viver até onde Ele quiser. Até onde Ele disser, venha-se embora do meu lado, De volta. Pra casa venha-se do pai. embora para minha casa, para aqui junto de mim, e pronto. Até lá, a gente vai por aqui, brincando. Pronto, então vamos voltar, né, para a gente vamos poder falar voltar pra mais um problema, né? dessa fé nossa aqui que aconteceu em 2022, né? 2021 para 2022. Que Dessas dores. Né? Comecei a sentir uma dor na minha coluna e Foi pra a gente ortopedista. fui para emergência, né? Emergência do hospital. A emergência lá é só injeção, casa. Injeção, casa. Né? Isso eu acho que foi umas 2 vezes. pra No máximo, emergência, né? ele diz assim, troca o colchão, né? Aí Troca pronto. o E o meu colchão. colchão realmente era daquele colchão pior do que o colchão d'água. Ficava, você ia bater do outro lado.
Aí pronto, aí foi nessa, né? Aí a dor não passava, aí o médico passou fisioterapia. Aí fisioterapia, 1 mês, 2, nada de passar. Aí voltei de novo para o médico. Aí, novamente, injeção em casa. Aí agora ele passou a acupuntura. Revolucionário, né? Acupuntura. Vamos ver, né? O que vai dar, né? Aí fisioterapia e acupuntura. Tome agulha, com agulha. Eu digo, "Ixi, nossa senhora, é muita agulha." Aí e nada. Nada. Não melhorava nada. E eu fazendo Uber nessa época, né? Estava fazendo Uber e minhas costas, cada dia piorava mais. E aí nós fomos nos médicos, né? Aí ia para o médico, aí passava ressonância, passava X, passava vários exames e ninguém descobria nada. Por fim, depois de uns 5, mais ou menos 4, 5 médicos, né? E foi diagnosticado o problema que eu tenho. E essa doença é uma doença que muitas pessoas não conhecem, né? Ela é muito pouco divulgada, que é o mieloma múltiplo, né? É uma doença na medula óssea, né? Jorge é portador de mieloma múltiplo. É, Porém, Jorge tem a doença, mas a doença não tem Jorge. Amém. Amém. com certeza. Que assim seja. Aí, desde esse tempo, fiquei 2 meses internado no hospital da Ilha do Leite, numa cama, né? Fazendo tudo na cama. Comendo, bebendo, indo A necessidade, a necessidade, fazia tomando tudo lá, banho, né? Tomando banho na cama, 2 sem meses tempo no de hospital. me mexer. E antes disso, a gente ia para 2 vezes o SAMU me pegou em casa, eu não estava conseguindo nem mexer. O SAMU veio me pegar em casa, né? Aí vem aquelas conversas, né, das pessoas que entendem tudo, né? Pensa que é só uma besteirinha, né? Que um bombeiro até disse que era, não, isso aí é somente uma lombalgia. Condutor Tá da certo, ambulância. Tá certo. Se o senhor vai dizer, Sim. Até aquele dia a gente não sabia o que era, né? Era só aquela dor, né? Aquela dor intensa que eu tinha. E depois de uns exames, né? Que foi até um médico que ele nem daqui é, ele é africano, né? Não sei se é africano, é um médico. Ele é angolano. É Porque depois que a gente foi para 2 médicos, tanto o ortopedista como o reumatologista, médico, né, específico de coluna, e reumatologista por conta das dores, o reumatologista, mediante a ressonância, já viu que tinha algo diferenciado na coluna, né? Então a gente pensou que era hérnia de disco para fazer a cirurgia. Ninguém imaginava que seria um mieloma múltiplo. Ele pediu para que procurasse um neurocirurgião, que era um caso cirúrgico. Né? Assusta, claro, fazer cirurgia, ter um nódulo lá, sem a gente saber o que é. E fomos, quando a gente foi, o médico, né, no plano que a gente tem, que é da Apivida, enfim, e o médico, Corca de Jalo, que é um médico, ele é até da restauração também, e quando ele viu, já é diferenciado, né, porque é um médico cirurgião, neurocirurgião, e ele passou uma tomografia com contraste do tórax e do abdômen, para se investigar. E aí foi feito, só que eu não deixei levar nada para ele, até então, para ele saber o que realmente estava acontecendo com ele. E quando eu recebi o resultado, que eu passei para algumas pessoas que mostraram ao médico, e lá no resultado dizia assim, procurar um oncologista em metástase de interrogação. Assustou, e muito. E como assustou, também não disse a ele. E aí chegou no dia 26 de abril, George travou na cama, né, com muita dor, 3 horas da manhã, me ajoelhei aos pés da cama e disse, Senhor, pela tua misericórdia, faz algo pelo teu filho. Nos tira daqui, coloca a tua mão e faz a tua obra. Liguei para minha irmã veio com meu cunhado, chamou um SAMU e a gente saiu de casa com o SAMU. Fomos direto para o hospital, porque a gente não tinha até então o entendimento de ir para uma emergência e depois ir para o hospital. Aí chegou lá, não, ele não pode entrar, porque ele não sabemos se ele é de UTI. Aí eu disse, mas ele é um paciente oncológico. Ele não escutou, que ele estava na maca do SAMU. Ele disse, não, tem que ir para a emergência e depois voltar para cá. Os condutores que foram do SAMU também, foi 2 anjos que o Senhor nos enviou. Né? Louvo todo Deus, ao meu Deus, e fico em oração por eles. E fomos para a emergência na Caxangá. Não, ali na Gaminu. Na Gaminu, dessa emergência que a gente entrou,
outra pessoa de Deus também que o Senhor colocou no nosso caminho, foi tudo colocado na mão do Senhor, cada pessoa, cada médico, né, de condutor, de tudo. Quando a gente chegou lá, ele na maca, a médica, quando a gente entrou, foi logo passando uma morfina para ele tomar por conta da dor. Ele foi tomar, deixei com meu cunhado, ele na maca. E aí a médica viu, quando olhou tudo, já foi ligando para outros médicos, né? Eu disse, doutora, pelo amor de Deus, interne meu esposo. Eu não sabia o grau da situação, nem que era mieloma múltiplo. Interne meu esposo. Meu esposo precisa de cuidado, mas internado. Eu não vou levar mais ele para casa. Essa é a segunda emergência que a gente está vindo. E agora ele está travado. Então ela olhou, ligou para o médico, eu disse, não, ele vai ser internado. E aí entramos, né? Tudo tem a hora do Senhor. 3 horas da manhã saímos de casa, meia-noite a gente entrou no hospital. Meia-noite, né? Meia-noite a gente entrou, e no outro dia, né, 27 já de abril, aí veio um médico clínico, aí disse, olha, vai vir outro médico. Quando veio outro médico, eu, Senhor, manda esse médico, Senhor, manda. E eu, quando eu fechei os olhos, quando eu abri, o médico estava. Eu pedi para Jesus trazer você aqui. E ele me escutou. O senhor vai cuidar do meu esposo? Ele disse, vou levar aqui os exames agora mesmo para ver. Aí levou, que se faz uma junta médica, claro, né? Uhum. Eu disse, aqui passou uma fisioterapeuta para mexer. Ele, não pode. Eu disse, mas por que não pode? Porque ele corre o risco de ficar paralítico. Eu disse, como assim? Sem entender nada, Uma né? manobra mal feita naquele momento. Sim, porque... Até aquela hora a gente não sabia o que tinha afetado na minha coluna. Uhum. Minha coluna foi afetada em 65%. De fraturas, que fala que é quebrada. Fraturada, né? Por Isso. isso que eu sentia tanta dor. Tanta dor. E eu continuando fazendo Uber, né? Sentado no banco do carro, aí às vezes pegava uma sacola de uma pessoa, né? E a dor aumentando. E outra coisa, quando você recebe esse diagnóstico de câncer, né? Hoje em dia, aí você não sabe se o câncer é maligno, se o câncer é benigno, e hoje em dia tem cura, né? Mas quando você sabe tratamento. que tem um tratamento, que tem a cura, né? Alguns cânceres hoje têm cura. Aí quando você sabe que esse câncer seu não tem cura, se você não tiver fé, o que é que acontece? Muita gente perde a cabeça e Desaba, né? desaba. E só pensa em quê? Só pensa em que vai morrer. E Se entrega. E se entrega. E não Não luta. luta, não vê que tem um Deus que tá ali lhe protegendo, que está cuidando de você. É que você só vai na hora certa. Eu podia muito bem ter ido, porque muito amigo meu disse, olha, do jeito que eu vi George, eu não vi ele, eu vi ele morto. Porque a minha situação era difícil. Era difícil mesmo. Porque Muito difícil. muito, mais do que a metade da lombar, da coluna, né, estava toda cheia de metástase. Toda cheia de metástase. Estava comprometida já. Isso, exatamente. Desses 65%, né, 60%, e depois a gente fez outro exame dentro do hospital, que deu 65%, né, por cento. Então, a gente assim, meu Jesus, Nessa vai fazer primeira hora a gente procura o chão e não tem. Né? isso, né? Eu não sabia, né? Eu não sabia. Ela não deixou eu ficar sabendo. Mas quando eu entrei lá, eu vi o médico falando lá na porta. Que eu estava na emergência, e ele ficou falando com ela lá na porta. Ele falou tão baixinho que eu escutei, né? Uhum. Aí eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei desesperado. Fiquei tranquilo, graças a Deus, sou uma pessoa tranquila. Mas entre choque, né? Querendo ou não, sempre tem uma choque, mas notícia graças dessa. a Deus eu tenho Deus que sei que Ele está cuidando de mim, que não vai me desamparar. Amém. Né? E muita gente que deixa, né? Deixa de ir à igreja, de acreditar em Deus, né? E acaba sucumbindo, né? Se não for, é como diz, né? Se você não for a Deus por amor, você vai pela dor, né? Mas a gente está no isso. amor. Mas A nós gente não... graças a Deus nós estamos no amor. O padre Léo de Betânia, que hoje é servo de Deus, Sim. e um dia vai estar na minha galeria dos santos amigos, ele dizia assim, mesmo quando a dor vier, a gente chega a Deus porque a gente coloca amor nela. Isso. Então é isso. Mesmo quando é pela dor, a gente coloca o amor em cima dessa dor e aí a gente vai. Todo dia nós temos que agradecer, né? O dia que a gente acorda, né? Que
deu essas coisas tão boas pra gente, né? E quem disse que a vida é fácil? A vida não é fácil, né? Desde que você nasce até a hora que você vai embora, a vida não é fácil, não. A vida é difícil, muito difícil. E principalmente se você não tiver um casamento sólido, uma família sólida, né? Na rocha, construída na rocha. Construída na fé, né, de Deus, né? Graças a Deus. Você perde tudo, né? A esposa deixa você, se for o marido, deixa a esposa por causa de uma doença. Mas você quando se casou, você não fez a promessa à sociedade, não. Você fez a promessa para sua esposa e para o seu marido. Perante E viver com ela. Até o fim da Diante do altar Tá na do figura do Senhor. Padre que é até o Deus. fim da vida, até que a morte os separe. Né? E isso a gente veio falar porque essa é uma doença que ela se confunde com uma dor normal de coluna, né? É? E se você não se aprofundar, você passa muito tempo e ela pode afetar outros órgãos seus e depois não tem mais como voltar. Isso. Graças a Deus Deus mostrou esse O amor problema, dele. né? O amor dele nos mostrou logo, né? Foi afetado nenhum Porque órgão. tem gente que a gente tem um grupo, né? De um rapaz que também tem esse problema que a gente tem. A gente tem esse grupo que várias pessoas disseram que foram descobrir esse problema 1 ano, 2 anos depois. E aí teve uns que foram, né? E teve outros que Tá no tratamento. até hoje está no tratamento. Mas é uma doença que ela adormece. Silenciosa, né? Ela adormece, ela tem uma remissão, né? Ela pode ficar 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos. Mas se ela voltar, ela pode ser fatal. Né? Eu fiz o transplante de medula, né? Graças a Deus fiz o transplante autólogo, né? Que foi de mim para mim mesmo. Eu mesmo me doei. Aí foi tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Antes do transplante, ele fez 6 ciclos de quimioterapia. Nossa. O primeiro ciclo foi dentro do hospital, porque Logo nessa primeira internação, quando ele entra e que eu ia dizer a senhora, mas a gente já ficou amigo, então logo que você falou com esse médico e disse interne meu esposo, e aquele pedido, aquela oração, o médico que diz que ia tratar, ali, eles já começaram com essa quimio, os primeiros exames? não. Como é que foi esse período de aceitar receber essa notícia? Quem trouxe essa notícia para a Georgia? Como é que vocês fizeram para Vamos lá. Ele escutou, né, como ele falou, do médico, né, que o médico não falou baixinho, como ele disse. E aí, dali, a gente deu entrada para internamento dentro do hospital. Quando a gente deu entrada no internamento dentro do hospital, aí veio para poder diagnosticar a doença. Como? Vamos fazer exame. A gente entrou no hospital, ficamos, né, no andar, no 7º andar, e depois passamos para o 8º, que era o oncológico, né, porque já tinha lá oncologista, enfim. E quando a gente entrou, eu não tinha entendimento do que era esse mieloma múltiplo. Quando encontrei o médico no domingo, né, no plantão do médico, no posto que ele estava, eu fui conversar com ele, eu disse assim, doutor, eu estou com meu esposo, ele está aqui internado nesse corredor. Aí falei o número do quarto, aí ele disse, ele tem mieloma? Eu, que é isso? Tem. Né, o médico era hematologista, quem cuida, né, da parte da medula. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer raro na medula. E aí eu disse, tem. Eu disse, não sei como assim, tem. Aí ele olhou lá no sistema, tudinho, e fez assim, eu vou tratar dele. Eu disse, dê uma qualidade de vida, então, meu esposo, me ajude. Porque a gente tem muita gente, uma legião orando por ele. E eu estou confiante que ele vai sair dessa. Amém. E nessa confiança, até então, que ele vai sair dessa, ele vai mostrar a todo mundo o milagre que Deus vai fazer na vida dele. Aí ele olhou assim para mim e disse, você é uma pessoa muito de fé. Eu disse, sou. Muito tranquila. Deus me deixou muito tranquila. Muitas pessoas chegaram a mim e disseram assim, poxa, você está tão tranquila, tão calma. E aí a gente entrou, ficou num período ainda, em maio, veja, em março. A gente entrou em abril, em março. Em maio, quase no começo do maio, foi que veio para fazer a quimioterapia. Porque tem todo, assim, anterior de autorização, né? Sabe como é plano de saúde, enfim, para poder fazer uma biópsia.
né? E aí Que é o começaram mielograma. no mês onde a gente celebra diariamente a maternidade. Sim, De Nossa exatamente. E aí lá atrás, antes, quando a gente estava nessa situação, que veio o período que a gente foi fazer da quaresma, né? Que a gente vem entrar na Semana Santa, eu disse assim, Senhor, eu vou pegar essa cruz, porque ela vai ficar mais leve. E ela ficou realmente mais leve. Em 2022, quando a gente fez isso. Entramos no hospital, aí foi feito a biópsia tal, demora um pouco também para sair, mas aí saiu o resultado do mielograma. O mielograma já tinha dado 28% da doença, então, qual é o tratamento? De quimioterapia. E foi falado, até então, que iam, se possível, abrir a coluna dele. Eu disse, não, senhor, o senhor não vai permitir, porque vão abrir e vão fechar. O senhor não permitiu. Né? E o médico também, junto, e eu lá em cima, conversando com o médico, assim, em cima do médico, dizendo assim, doutor, pelo amor de Deus, eu disse, não se preocupe, ele vai fazer uma ressonância aqui, que eu estou tentando de tudo, para ele não fazer nenhum tipo mais de exame com contraste, por conta da metástase, né? Uhum. Mas ele vai ter, preciso fazer uma ressonância. Né? E foi feita uma ressonância. Então, a gente precisou ficar esse período realmente, que era um período de tratamento, né, da quimioterapia, no primeiro ciclo, dentro do hospital. O médico que ia acompanhar ele foi lá dentro do hospital, tudo aconteceu, mas aconteceu com a mão de Deus. Eu sempre digo isso, aconteceu com a mão de Deus. Né? Foi um neuro também, foi um neurocirurgião também. Passou um colete, ele usa um colete para estabilizar a coluna, porque ele ainda sente dor, né, na coluna, porque não é fácil. Quem teve 65%, né, de fraturas quebrada, ele fala, quebrou. E essa doença, ela quebra realmente os ossos. Do nada, você deitado, sentado, do nada, quebra realmente fêmur, braço. E como ele falou, ataca também, né, essa doença outros órgãos. Tem pessoas que fazem hemodiálise. Deus não permitiu na vida do meu esposo. Até o momento, e assim a gente está indo, né, que a obra dele é completa e está finalizando. E aí ele veio falar do transplante. Então, concluímos o ciclo de 6 ciclos de quimioterapia por semana. Cada semana ele ia para o hospital. E como ir para o hospital se ele não sentava, se ele não andava? Então, nós tivemos uma assistência também, né, pela a Bivida. Na nossa casa, eu fui para assistente social, conversei com assistente social, tivemos fisioterapeuta em casa, tivemos um enfermeiro para vir em casa para coletar, fazer um hemograma para poder receber a químio, porque se tiver plaquetas baixas, ele não faz. Sim. Se tiver alguma infecção, febre, não faz também. E aí tivemos esse suporte de ambulância, de levar para o hospital e trazer do hospital. Ficamos 3 meses em ambulância. Então, ficamos 5 meses, vamos dizer assim, quase 5 meses acamada. Mas não tudo isso. Era bom que eu passava na frente de todo mundo da ambulância. Veja como ele é leve, né? Leva as coisas na leveza, que é isso aí mesmo. Liga a sirene no motorista. É, Quando passava no buraco, né? Tem uns que passavam numa renovada. E a cidade da gente quase não tem. quase não tem. Exatamente. Aí a gente ia e assim, vamos embora. Vamos embora para quê? Para as gotas de cura. E quando chegava lá que colocava, né? Que era muito medicação para ele tomar, ele dizia que estava Era a minha árvore de Natal. árvore de Natal. Era cheio era as bolsinhas de efeitos todos, né? Só que era pequenininha. É, E era umas medicamento. 4 ou 5. Isso. Né? Fazendo a infusão, né? Aquela. É, porque você tem um preparo antes para poder receber, Ah, né? A químio, tem um preparo antes. E aí ele fazia, ele dizia assim para as meninas lá, enfermeira, olhava assim, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, né? Ele dizia que era a árvore de Natal dele. É a minha árvore de Natal, as gotas de cura, né? No quarto que a gente ficou lá, na Ilha do Leite, tinha um senhor, que a gente ficou lá do lado dele, né? A gente chegou, ele já estava lá. E ele tinha um câncer de próstata e outras coisas lá que ele tinha. Tinha problema no Tinha coração. problema no coração, já era de idoso, mais de 70 e poucos anos ele tinha, né? E já fazia muito tempo que ele estava lá. E a esposa dele em cima, né? Em cima. Porque se você não ficar em cima no hospital, ele deixa você lá e acabou-se, né? Você fica lá mofando, né? Aí ela sempre ficava em cima. Aí deu várias dicas à Adriana, né? Que ela já fazia tempo que estava lá. Aí fazia, ó, Adriana, fique em cima, porque senão você não vai ter nada aqui não. Viu?
Aí a Adriana começou a fazer o que ela fazia também, né? Não o que ela fazia, porque ela era meio problemática, né? Aí, Ela era muito cuidadora, ela não é problemática, ela era não. cuidadora, né? Ela Ela cuidava muito bem cuidadora, mas a das esposa O não. problema é que assim, ela causava problema para quem deixava ela na mão. Exatamente, isso. As coisas para as coisas acontecer, né? Dela, né? Isso. Mas infelizmente ele veio falecer esse ano. Foi em Que Deus lhe março. tenha e Do console Amaro, o ela. nome dela é Rosa, a gente ainda tem contato, graças a Deus, né? A gente fica em Uma oração, pessoa sim. muito boa. E aí, o que acontece? Depois dos ciclos, né, dos 6 ciclos de Eu químio, posso pedir licença? sim, Veja, eu sei que não é o nosso tema central, mas diante dessa fala que George fez agora, só um alertazinho. Já tem 40? Já fez o teu exame de PSA? O exame deu alguma alteraçãozinha? Já procurou o exame de toque, o exame que precisar? Veja, a gente tem hoje a graça de que Nosso Senhor, pelo meio do Espírito e de dons e talentos, a ciência já evoluiu. A ciência não resolve tudo, a ciência não explica tudo, mas a ciência bem usada, ela cuida de muita coisa, né? Ela viabiliza muita coisa. E esse câncer que George estava falando, como é o nome do senhor? Amaro. Do senhor Amaro, ele muitas vezes ele tem um agravo porque ele não é descoberto rápido e muitas vezes ele não é descoberto ou por falta de cuidado ou por preconceito. Então, poxa, por exemplo, eu tenho 43, tô fazendo meu PSAzinho no sangue, se em algum momento tiver que fazer o outro exame, vamos lá e vamos fazer. Completa o outro. Vamos quebrar essa cultura boba, né, e vamos começar a encarar com seriedade o que é sério. Nos cuidar. Então, não é o ponto central da nossa fala, mas eu não podia perder esse momento. Meu coração me trouxe a cobrança de que eu fizesse essa fala. Dê uma olhadinha como é que tá, faça o exame que você puder fazer. Se você tem um convênio, um plano de saúde, você faz de um jeito. Se você não tem, tente fazer de outro, mas acompanhe. E essa é uma enfermidade que ela pode ser controlada, você pode conviver com ela por bastante tempo, com qualidade de vida, desde que você encare ela de frente. Né? Exatamente. Então, Adriana, desculpe, mas é porque Sim, isso serve de alerta, é um esse alerta. relato do Isso. senhor Amaro, ele aconteceu com o meu avô, ele aconteceu com Isso. tantas outras pessoas que a gente tem a oportunidade de ver de perto. Né? Então, é sempre bom um alerta como esse. Exatamente, esse alerta é muito importante. Então, voltando assim, que o George teve que fazer o transplante. O transplante, né? Então, esse transplante, vamos dizer que seja para cura, e a gente tem que confiar e acreditar. É um transplante de medula óssea, depois dos 6 ciclos, a gente partiu para fazer o transplante. Fez mielograma novamente na medula, né? Todos os exames, tudo ok, e aí a gente não fez aqui em Pernambuco. E por conta do plano de saúde, que a referência é só em Fortaleza. Então, fomos para Fortaleza para fazer esse transplante autólogo dele, para ele mesmo. E lá foi um outro processo que a gente seguiu, né, na nossa caminhada para a cura do mielograma. E o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, que foi em dezembro, dia 3 de dezembro, George no dia 4 se internou, no Antônio Prudente, que fica no centro de Fortaleza, e eu fiquei um suporte em um outro hospital no Ceará, a 25 quilômetros de Fortaleza. Também tendo toda a assistência, né, como cuidadora e esposa, de tudo. De alimentação, né, de onde eu fiquei para dormir. E o que acontece? George ficou lá, que teve que ficar para fazer o transplante. Para George reproduzir a célula dele, né, que lá é hemocentro, né? Aqui Hemop, lá é Hemoce. Hemoce. Sim. E aí eu fui com ele. Eu fui com ele, né? Ter essa experiência com ele. Botou um catéter femoral e reproduziu para depois botar o catéter central para poder receber. Mas enquanto isso acontecia, que eu ficava sozinha e ele ficava sozinho humanamente, né? E nós dois com Deus, a gente fazia nossas orações. A gente fazia a chamada de vídeo. E nessa chamada de vídeo, a gente rezava o texto junto, às 3 horas da tarde, né, na hora da misericórdia. E em tudo a gente dando graça e agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo. Né, tudo na permissão do Senhor.
Então, a gente fazia a chamada de vídeo umas 3 a 4 vezes no dia, mas a gente tinha os horários da gente de oração, às 3 horas. Pela manhã, quando a gente acordava também, nem que fosse para rezar uma Ave Maria, assim, um pelo outro. E à noite também, antes da gente dormir, eu deixar ele também descansar, né? Porque o paciente era ele teria que descansar também. Aí Deus amparando ele lá no Antônio Prudente, onde ele estava internado, e Deus me amparando no Ana Lima, onde eu estava. Tá vendo como a tecnologia bem usada, ela faz bem. Exatamente. Graças a esse recurso tecnológico, vocês puderam de alguma forma estar perto, rezar juntos. Isso. Né? A gente às vezes fica demonizando a tecnologia porque ela mal usada realmente ela é muito ruim. Isso. Mas olha as graças que a gente consegue ter, né, Pio? Eu sou suspeito para falar. Né? Esse homem é da área de tecnologia, a gente tem umas conversas aqui, eu sou meio medroso com esse negócio de inteligência artificial, ele mexe com essas coisas, eu não confio não. Mas a tecnologia viabiliza algumas coisas que a gente, sem ela, não poderia ter. Né? Que bom, vamos dar bem essas coisas. Aí voltando para mim, né? Eu, na minha caminhada de igreja também que eu comecei, ela era ministra, né? Aí eu também fui fazer o curso de ministro. Aí nós somos ministros lá da Assunção de Maria. Mas eu, por enquanto, eu só vou às vezes quando aquela pessoa, os outros me levam, né? Os outros me levam de carro, eu vou. Aí eu vou, aí faço lá, meu papel lá lá na igreja, faço leitura e faço ministério. E serve como né? ministro. Serve como ministro. E, como eu ia dizendo, antes disso, de ser ministro, lá aos 40, acho que eu tinha 49 anos, 50, eu ainda pensei em ser diácono. Olha aí. Já viu? Tinha o desejo no coração. Eu sonhava, eu tive sonho. Olha Eu sonhei com como se fosse uma passeata com as bandeiras brancas, com aquela cruz vermelha, com aquelas cruzes de esqueci o nome. Aí me chamando para ser diácono, né? Agora eu só podia fazer até 51 anos. Eu até tinha falado com o Padre Marco. O Padre Marco ficou de me ajudar, mas não sei o que foi que teve. Passou, né? Não deu, passou. Passou, não deu. Isso. Passou 51 anos, eu digo, mano, agora não dá mais. Não. Porque o Senhor tinha outra missão para você. Exato. Tudo é missão de Não era para Deus. ser ministro, para ser diácono, não. Para ser ministro só. E depois que eu conheci né, essa doença, né, que eu fiquei sabendo dessa doença, aí foi a coisa que ela não sabe, né, que eu disse que quando eu fiquei sabendo, aí a única coisa que eu pedi a Deus foi que ele me deixasse ver pelo menos. Para no teu tempo, meu irmão. Dê o quê? Diga. Respira. Você toma uma aguinha. Toma água. Tá à vontade. Vai no teu tempo. A gente vai fazer esse pedido junto com vocês. Isso aí. A gente vai fazer esse pedido. Aí eu pedi a ele para não me levasse antes de eu ver um neto meu. Mas Deus está Verá. permitindo. Isso aí. Verá. Bom, deixa eu contar um pouco do transplante, porque ele fez o transplante no dia 23 de dezembro e ele tem uma nova data de vida, né? De renascimento. Um novo aniversário. Um novo aniversário, né? Deus permitiu, né? Nesse renascimento. Então, nesse renascimento, a gente ficou quase 50 dias em Fortaleza, voltando em janeiro, onde o casal Ana e Adilson foi nos pegar no aeroporto, né? Eu sou um bebê, não tenho vacina não. E aí veio o processo de quando a gente voltou, porque ele veio zerado de vacina, medula nova, então ele ainda tem assim a imunidade ainda, né? Para estar Sendo chegando, construída, né? construída, e tem as vacinas para ser tomada, daquelas vacinas de bebê que a gente toma, e foi zerada. Ele tomou a primeira da gripe no CRIE, que é no Oswaldo Cruz, Centro de Referência Imunológico. Ele vai tomar as outras demais, né? Até agora em setembro também, após
dia 18 de setembro, ele vai tomar as outras, que são 4 que ele vai tomar. O Vai bebê ter vai tomar até 4. injeção na testa. Olha, Ô, A rapaz, da cor cheia dos Outro braços, na perna, né? na Mas perna. até aqui, assim, a gente não tem que aceita? até que nos ajudou o Senhor, a gente está nessa caminhada, em tudo fazendo certinho. Aí ele me chama de quê? Eu sou o quê? A cuidadora É quem? cuidador. Eu sou o quê? É mistura de Hitler com Mussolini. Nossa, Mas bem cuidado, Isso, graças a que Deus. até agora, até o momento, ele não teve uma gripe, não teve uma febre, uma infecção. Não posso comer nada. Com todos os cuidados, né? Claro. Continua fazendo até então a imunoterapia com químio. Inclusive, amanhã nós vamos estar no hospital, né, para cura, tomar químio, na sexta-feira, amanhã, Já no dia estarão 8 nas nossas orações a partir de agora, meu irmão. de setembro, com a graça de Deus, né? E a gente só tem a louvar o Senhor e agradecer todos os dias os amigos que o Senhor nos coloca. amém. George faz Temos amigos, acompanhado por psicóloga, né? Compraram uma cama para mim. Isso, a gente teve também a ajuda dos nossos amigos, uma cama hospitalar, como ele estava acamado, né? Que foi para casa, os amigos se juntaram e compraram uma cama hospitalar para poder ele comer. Também foi. Usa o colete para estabilizar, também foi os amigos que nos ajudaram. Maravilha. Ele faz análise com a psicóloga, né? Online, que também a gente tem esse suporte do plano de saúde, ajuda bastante, Que né? bom, graças a Deus. E aí a psicóloga disse assim, como é importante, né, os amigos na vida de vocês, porque certeza. geralmente amigos se afastam, Uhum. né? Mas os amigos nossos não se Ah, nos mas afastaram. quem Não tem nos amigos- afastaram. Quem tem amigos que são amigos de Deus, Isso aí. Exatamente. aí é outra história. Né? O movimento todo em si, assim, nos ajuda em oração, nos ajuda em tudo, não nos falta nada, a gente vive pela graça de Deus, Deus não nos deixa faltar nada. Né? Com os nossos filhos também, a Camila e o Gabriel, né, que também não nos deixa faltar nada. Lindo e maravilhoso quando eu escutei meu filho falar, mediante o começo da doença, mãe, deixa a gente cuidar agora de vocês, porque vocês passaram a vida toda cuidando da gente. Eu disse, Senhor, me desse filhos mesmo teus, que são teus. Todo dia eu entrego meus filhos a Deus, assim como eu entreguei no começo da doença. Senhor, eu sei que ele é teu, não é meu. Né? Então, vai me preparando, vai me ajudando, mas eu sei que ele vai ser o teu milagre para te dar esse testemunho. Então, mieloma múltiplo, gente, assim, quando ele é descoberto logo, que as pessoas não sabem, né, por um simples hemograma você consegue diagnosticar. Porque baixa as plaquetas, baixa os leucócitos, hemoglobina. Então, assim, vê essa visão, porque quanto mais cedo você descobrir, mais rápido você tem até então de cuidar e ter uma qualidade de vida. Como falo que é um tipo de câncer raro e não tem cura, mas Deus é a cura. Sim. E acreditar e ter fé, Isso. né? Na palavra de Hebreus 11, ele vem falar, né, da fé. Que a fé é a esperança, né? Daquilo que não se vê, né? E nós somos movidos de quê? Na ação do Espírito Santo de Deus. Né? Mostra a fé pela obra que eu te mostro, né? A minha obra pela fé. Então, o Senhor mostrou a obra dele no meu esposo pela minha fé. E eu vou continuar assim, rezando, orando e acreditando no Senhor, né? E nós temos amigos também. Temos duas pessoas chegadas da gente. Duas meninas, né? Duas moças, né? Duas mulheres que também estão acometidas de câncer, né? E é assim, a gente já fez uma promessa que quando todo mundo estiver boa, vai todo mundo mergulhar na piscina. Oh, Dá um pulo na beleza. piscina. Oh, beleza. Tem que esperar o outro. Todos É três Dilana e estão bons. Carminha Neto. E a gente continua em oração por elas também, que são mais que vencedoras, também vão vencer. E você vai se juntar a eles e a nós, e a gente vai colocar nas nossas orações Isso. também, como a gente tem colocado outras intenções, a gente tem rezado por outras pessoas próximas, Yuri e Manu, Isso. né? A gente está gravando num dia, não sabe que dia está indo ao ar, mas a gente está junto com vocês. E veja, é isso que a gente precisa fazer. Veja a diferença que faz amigos que são amigos de Deus na vida de alguém que tem um momento difícil. A gente não sabe se vai ter um momento difícil na vida de um de vocês agora ou se vai chegar na nossa. Isso. A gente sabe que diante de nós tem um casal vencendo um momento difícil. Então está na hora de a gente colocar as nossas orações junto com eles. Perfeito. Então,
A gente é a igreja universal. Verdadeiramente essa é a igreja universal. Somos católicos da catolicidade, que é a universalidade. A minha oração, ela vai para quem está precisando dela, onde quer que seja. E a gente se une o tempo todo dessa forma. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que vocês vão ter também as orações dos nossos irmãos que seguem o Catolicast 2121, pela vida de George, pela família de vocês, por esse netinho ou essa netinha que você vai ver, meu irmão. Legal. Vai chegar. Eu espero. E que vocês tenham esse caminho, e a gente não está terminando a conversa, não. É só para alertar essa necessidade de que a Só gente começando. se encontre em oração, a gente esteja junto em oração por esse propósito. Veja, a gente entrega a Deus os nossos pedidos, as nossas intenções. Ele não vai fazer a nossa vontade, mas a gente submete a nossa vontade à vontade dele. Senhor, se queres, podes curar-me. É assim que aquele garoto faz. Isso aí. Né? E até interrompendo um pouco, eu sei que a fala ficou mais longa, mas como será que aquele garoto juntou aquela doença para chegar diante de Jesus e dizer, ó, essa doença está aqui. Ela não é minha, ela está comigo agora, mas o Senhor pode tirar ela daqui. E ele chega e ele joga aquela doença diante de Jesus e diz, se o Senhor quiser, se não quiser também está tudo certo. Mas decida. E o tamanho da fé que aquele rapaz, que aquele garoto leva diante de Jesus, faz com que Jesus faça a obra naquele momento, né? Então, que a gente possa juntos rezar para colocar diante de Jesus essa enfermidade que não é de George, não é dessas moças, não era de seu Amaro, não é de Yuri, não é minha, não é sua. Cada um de nós está acometido de algum problema, mas a gente juntos vai entregar a Deus e Ele vai curar quando for a hora de curar, Ele vai purificar quando for a hora de purificar, mas sobretudo, se a gente se junta em oração, a todos Ele vai salvar. Exatamente. É o tema do nosso canal, né? Mateus 21:21 fala justamente isso. Se tiveres de pé e não duvidares, e aí você já sabe. Aproveitando que a gente fez esse intervalo, a gente pega esse momento para lembrar você. Já se inscreveu? Se inscreva, Deixou notificação ativa? notificação, Curtiu o vídeo? vídeo. Comentou? Deixe a sua precezinha, a sua mensagem de prece. Eles vão ler, viu? Sim. Eles vão ter a Sim. chance de ler essa mensagem de Boa. prece aí embaixo do vídeo. Deixa a sua mensagem para a George, para a Adriana e encaminha esse vídeo para mais pessoas. A gente não sabe, nesse momento, quem precisa ouvir a mensagem de fé de George, a mensagem de cuidado de Adriana, né? O impacto de filhos que foram bem criados, sendo agora cuidadores do pai nesse momento, do pai e da mãe. Então, faz a tua parte, ajuda a gente a levar esse testemunho longe. Por falar em fazer a sua parte, Isso, temos os parceiros, né? temos, no momento, o parceiro. Um parceiro. Mas você pode ter aí a sua empresa ou conhecer alguém que queira ajudar a gente. É um serviço que a gente começa, que a gente precisa investir em equipamento, a gente tem coisas para fazer no tempo de Deus, na providência de Deus. E o primeiro parceiro a nos acolher e nos apoiar e andar junto conosco, a F-Print Gráfica. Se você precisa de serviços gráficos, brindes, mimos, As canecas. olha as canequinhas dos Aqui, ó, convidados. vou Você já ligar aqui, ó. tá ver aí, ó. A F-Print Gráfica, você consegue encontrá-los pelo Instagram, @AFPrintGráfica, ou pelo WhatsApp, DDD 81 98296 0404. 982960404. Quem sabe você não dá a sorte de ser atendido por Alan Rosal, que estava aqui num dos primeiros episódios conosco. Episódio 4. Episódio 4, né? Rapaz, a gente já vai em que episódio é esse? Pai, não vou dizer não, é segredo. Tá bem avançado já, não tá? Tá longo. Vamos lá, vamos seguir em frente, porque com a graça de Deus virão outros tantos. É, outro casal sensacional como esse aqui. Tô orando esse Deus seja casal. louvado. Pois bem, então, vocês passaram por esse transplante. Hoje é uma nova vida começada.
tomando as vacinas direitinho, Sim. tendo o cuidado aí da general. O amor, o cuidado de amor. Isso aqui. E se fosse eu acho que eu não teria condições não não sei nem dizer, porque o que eu passei lá no hospital, tudo depois minha primeira quimioterapia foi pesado. Foi pesado, a primeira quimioterapia foi pesada, eu fazia tudo na cama. Eu ficava como se diz assim, constrangido, né? A pessoa vinha o tempo todinho, era de O Padre 20 Léo, o minutos, Padre Léo dizia que a meia gente hora. perde a dignidade, né? Essa doença se É. perde a dignidade quando a gente... É, Mas, Eu fazia tudo na cama, não podia ir no banheiro. você tem uma Tudo eu tinha que pessoa fazer na cama. limpando as suas necessidades. Exatamente, é uma coisa, é difícil, é difícil. E mais difícil ainda se você não tiver fé, né? Se você não crê em Deus, é pior ainda. Quando É você, pior ainda, o pior. Padre Léo, ele brincava dizendo, eu tinha dó de gente feia, agora eu tenho dó de quem não tem fé. É. Ele diz isso no último testemunho dele, né? E que coisa boa. Gente, vocês não conhecem, aliás, talvez alguns de vocês conheçam, mas o bom humor que já chegou aqui antes de a gente entrar para gravar. Você tem. A gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender com Falar em isso. bom humor, eu lembrei de um negócio que ele tava falando ali, do carinho, que o carinho, o médico fazia o carinho nele. Como é que é essa história? Mas Mielograma. para você O exame. fazer um mielograma, né? Que é um exame que a gente faz de 6 meses, né? Na medula, que é para detectar como está a doença, né? O E grau. o grau da doença. Esse mielograma pode ser feito na parte aqui das costas, né, da coluna, e pode ser feito aqui no externo, né? Na parte da frente. E eu prefiro que ele faça por trás, que eu não estou vendo. Muito empurrão, né? Mas pelo menos se ele É na medula, na medula. fizesse um carinhozinho, né? Calma, Jorge, calma. Não precisa ter não. Mas nem isso tem, eu mesmo. Vai lá e acabou. Mas isso é besteira. Tá bom. É para honra e glória do Senhor, para minha cura. Amém, É. amém, amém. A Eu gente sou assim mesmo. Pode estar caindo bomba e eu estou morrendo de rir. É isso aí. aprender a rir, né? Com certeza. Esse é um ponto. A gente tem, independente do que vai acontecer com a gente tem uma certeza de que lá na frente é tão bom que a gente consegue rir, né, Jorge? Dizem que as pessoas que riem muito têm muito problema, né? Tem problema, mas eu não me aperrei com isso, não. A gente está aqui de passagem. Porque Deus nos quer sorrindo. A gente está aqui de passagem. Tem tanta É. gente que nem chega aqui, nem tem o prazer de ver o sol nascer, Isso aí. de ver a lua, de ver o mar, de ver os Isso. animais, de ver a natureza, de ver tudo que Deus nos fez e nos entregou de mão beijada, né? Para a gente cuidar. E outras pessoas que vão com 70, 80, 90 anos, né? E viveu muito, né? Não viveu muito, que na época dele tem gente que morreu com 300, 400 anos. Não é? O povo ali vivia muito, viu? Aquele povo se alimentava bem. Eu dou graças a Deus pelo meu tempo aqui. Quando ele quiser me levar, só é avisar. Deus é lindo e maravilhoso porque, assim, permitiu, mediante um movimento que a gente faz parte das equipes Nossa Senhora, que tem o PCE, né? Ponto concreto de esforço. E aí tem um PCE que é o retiro. O ano passado, o Jorge fez o retiro, não deixou de fazer, pedindo autorização ao médico. De cadeira de roda, né? A gente levou uma cadeira de roda para sustentar por conta das dores, e ele ainda toma remédio para dor. E aí a gente foi e fizemos o terço. No terço foi de cadeira de roda, onde Márcio ajudou, né? Levando. Enfim, a gente fez o percurso todinho, né? No ministério. Quando foi esse ano que a gente foi participar do retiro novamente, pedindo a permissão, claro, ao médico, tudo é autorizado pelo médico, a gente não faz nada se o médico não autorizar. E quando a gente foi, eu disse, vê como Deus é lindo. O ano passado eu estava aqui na cadeira de roda, né, para a gente recitar o texto, todo mundo que estava fazendo o retiro, os casais, né, as irmãs religiosas, os diáconos. E quando a gente seguiu, vê como Deus é lindo, tu estás fazendo o texto andando, viu? Né, do ano passado para esse ano,
como a obra do Senhor é maravilhosa na tua vida. E aí a gente, né, fizemos o texto. Aí tem a Fabiana, né, que é a Fabiana do André, que também é do movimento, ela fez assim, vocês me fazem crescer na fé. Eu disse, ai, glória ao Senhor, que seja, né, sempre a gente ter esse exemplo. Frutos como esse dizem de que a árvore Sabe? é boa, né? Mas que bom que a gente leva isso, né? Uhum. Que a gente possa levar, né, sempre isso para alguém, né, esse exemplo de nossa fé realmente, de Deus nos acalmar. Eu não deixei de servir ao Senhor. Eu escutei de Padre Juan, né, nosso pároco, dizendo assim, na Assunção de Maria. E eu na igreja, com minhas pernas começou logo a tremer. Eu falando de mim, eu, Jesus, depois eu fui até ele falar com ele, né? Veja o exemplo de Adriana. Eu disse, ai, meu Deus do céu. Adriana, com o marido hospitalizado, o ano passado, e ela não deixou de cuidar das coisas de Deus, e Deus cuidou das coisas dela. Minha irmã. Você estava contando pra gente aqui antes da gente começar que em Fortaleza, enquanto George estava lá deitadinho, sendo cuidado, Isso. né? Tinha gente cuidando dele. Fez um tour. Ela estava conhecendo as igrejas, tudo em lá. Conheceu o Beach Park, conheceu a praia, conheceu... Conheci, Eu ligava pra ela, olha, eu tô aqui no Beach Park. o senhor sabe, eu conheci 10 igrejas mesmo, 10 igrejas. Como foi esse período em Fortaleza, sem poder visitar ele, mas ao tempo todo também lá pertinho? Como era? O que é que você fez de bom para aproveitar esse tempo? Conta pra gente. Vamos lá, né? Aí em Fortaleza, quando chegamos, né, que ele foi se internar, que eu fui com ele, no dia seguinte, né, foi num domingo, na segunda foi se internar, no outro dia, quando eu voltei na segunda-feira, já fui procurando saber onde tinha uma igreja para que eu fosse me abastecer, né? Sou católica, católica mesmo, fervorosa. Então eu fui procurar saber onde tinha uma igreja mais próxima para eu poder me abastecer, tanto na missa como Jesus Eucarístico. E aí me disseram, tem uma igreja, você pega aqui um ônibus, você vai, Maracanaú, onde eu fiquei, mas tinha que pegar esse ônibus. E fui. Segui, quando eu cheguei, a igreja um pouco distante, procurei saber, dia da missa, era no domingo, na semana teria noite, mas não tinha condições de ir, mas no domingo, aí eu fui. A missa às 7 e teria uma outra missa às 9 horas da manhã no domingo. Peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, que sentei, eu recebi a bênção final, porque já estava terminando a missa. Porém, fiquei sentadinha, né, esperando às 9 horas. E ninguém sentava, e eu sentada. Então, na minha frente tinha uma revista, eu fiquei olhando assim, eu disse, vou pegar essa revista e vou entregar. Me aproximei ao Ministério de Música, quando eu fui entregar uma senhora jovem, ela disse, posso lhe dar um abraço? E me deu um abraço. Então, assim, já foi ali o Senhor, né? Colocando um anjo, que eu costumo dizer que o Senhor coloca muitos anjos na minha vida, na vida do meu esposo. Estamos aqui com 2 anjos. E aí, o que acontece? Ela disse, eu perguntei a ela, né, a missa das 9 horas, entreguei a revista, ela disse, obrigado, me deu esse abraço, disse, não vai ter a missa das 9 horas. Eu disse, como assim? Eu preciso participar da missa, eu preciso receber Jesus Eucarístico. Ah, mas você vai. Então, o nosso sotaque nordestino lindo e maravilhoso nos entrega. Mesmo a gente estando em outro estado, né, no Nordeste, é um pouco diferente. E aí ela disse assim, eu vou lhe levar ao padre. Me levou ao padre. Eu comecei a relatar que meu esposo estava internado, ia fazer um transplante de medula óssea, e ela falou assim, meu cunhado é transplantado também, e ele é pernambucano. Oh, Maravilha. você não vai deixar de ter sua missa, ele vai lhe levar. E ela me acompanhou. Eu fui para a igreja de São Sebastião, ela me levou. Quando eu cheguei nessa igreja, eu fui acolhida por uma família da pastoral familiar. E essa família, ela me levou de volta também. Eu participei da missa, eu recebi Jesus Eucarístico e ela me levou de volta para o Ana Lima, onde eu estava, que é um hospital também, onde eu estava hospedada, né? Dentro do hospital, mas tudo certo. Sim, e aí passou, quando eu ia para Fortaleza, né, para o centro, com um motorista, que era um suporte que dava para a gente receber boletim médico na sexta-feira, o motorista me mostrou Nossa Senhora de Fátima. E eu fui também para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, participar de Nossa Senhora de Fátima.
Tive uma outra oportunidade que o motorista ia para o centro novamente, sem ser na sexta-feira, boletim médico. Perguntei se eu podia ir e voltar com ele, né? Porque lá tem crianças que fazem também cirurgia no coração, que é referência pelo plano de saúde da Apvida. Conheci várias mães, várias crianças nessas situações, e aí ficava bem no centro mesmo de Fortaleza. E aí eu conheci a igreja Sagrado Coração de Jesus, eu conheci a igreja Nossa Senhora do Carmo, eu conheci a igreja São Benedito. Não tinha missa, mas eu entrava, fazia minhas orações e agradecimento ao Senhor, entregando tudo a Ele. A primeira coisa que eu fazia era agradecer todas as igrejas que eu entrei. Conheci a igreja Nossa Senhora do Rosário, conheci a igreja Catedral da Sé, lá. Eu conheci uma igreja que eu estava com as meninas, uma tinha um esposo que também fez o transplante e a outra mãe, e quando a gente estava no centro, estávamos juntas, ela disse, vamos conhecer a Praia de Iracema. Eu disse, como assim? Se vamos que eu não conheço, uma de Minas Gerais e outra do Maranhão. Aqui nós temos praia, né, em Pernambuco, e elas não. Eu disse, então vamos. Era próximo, nós fomos. Quando a gente desceu do carro do Uber, que a gente estava no Uber, eu disse a elas, fiquem aí nesse banco, aí na praia, que eu vou ali. Tu vai ali aonde, Adriana? Olha para frente. Aí era uma capelinha de São Pedro. Aí, você já descobriu uma outra igreja? Eu disse, sim, e eu vou lá. Primeiramente, eu vou lá ao Senhor, agradecer a Ele, me ajoelhei. Quando eu entrei na igreja, eu fiquei meio desconcertada que estava tendo batismo. Mas a casa do Senhor é para todos, né? E aí eu entrei, fiquei lá no cantinho, me ajoelhei agradecendo a Deus. Uma coisa muito importante que eu fazia, eu fui à praia, mas aí eu fazia chamada de vídeo para George ver onde eu estava. A cada igreja eu fazia chamada de vídeo. Onde eu estava, agradecendo ao Senhor. Boa. Né? E eu fui na Nossa Senhora do Rosário, e quando eu falei com ele, já ia fazer 34 dias que ele estava internado, ele disse assim, era 30 dias já, aí ele fez assim, vieram colocar novamente para eu comecei a ficar mais 30 dias, né, que eu estava internado, né, como é que renovar, né, o internamento. Aí eu disse, tenha calma. Passou os 30 dias, você passou isso anteriormente lá dentro do hospital, quando você teve, logo no começo da doença. Então é para sua cura, tenha calma, eu mesmo assim, tranquila com ele, na chamada de vídeo. Estou aqui, Nossa Senhora do Rosário, vou colocar agora mesmo. Aqui. Participei da missa nesse dia, né? E depois foi que a gente fez essa chamada de vídeo, eu disse a ele, tenha calma. E você vê como Vai renovar aí, você vê sim. como os desígnios de Deus, né? Lá no hospital onde ela ficou, no Ana Lima, tinha crianças lá, né? Sim. Que faziam lá. Ficavam lá com as mães, né? E iam fazer as quimioterapia, as coisas dela. Os tratamentos que elas tratamentos, tinham. né? Sim. E apareceu um menininho. Valentim. Tem uns 2 anos. É. Valentim. E o menino se apegou a ela. 2 anos se apegou a ela. Só queria ir pro braço dela. Não queria nem a mãe nem o pai. Não queria mãe nem pai, só queria ir para ela. E quando a gente chegou lá, demorou um pouquinho, a gente ficou sabendo que ele faleceu. Quando a gente chegou, a gente já estava aqui. A gente estava aqui já em Recife. Aí, o que é que a gente vai dizer? Chegou a hora dele, né? Com apenas 2 anos, 3 anos, veio, Ele tem um fez problema o no que tinha coração que e fazer. precisava fazer uma cirurgia no coração. fez o seu papel aqui, como filho, né? Esse tempo que ficou com os pais, e Deus levou. Chegou a hora. Com a graça de Deus, ele está diante do próprio Cristo. Está agora velando pelos pais, né? E, Intercedendo. graças a Deus, né? Todo dia a gente agradece a Deus por ainda estar aqui, né? Mas mesmo que a gente morra, a gente vai estar com ele, Tá tudo certo. tá tudo certo. Tem o Padre Duarte Lara, conhecem ele? Você acha muita coisa dele na internet. O Padre Sim. Duarte Lara, ele é um padre português, mas a gente consegue entender ele perfeitamente. E ele diz assim, mais um dia. A cada dia é um dia a menos que falta para eu me encontrar com o meu Senhor. Eu não sei quantos ainda faltam, mas eu sei que hoje falta um a menos do que faltava ontem. Eu não sei se serão mais um dia, 10 ou 20, 30 anos. Eu só sei que a cada dia, um dia a menos para eu me encontrar com o meu Senhor. É
para isso que eu caminho, para um dia estar diante dele. Valentim foi convidado antes a participar da festa. A gente ainda tem que se preparar um pouco mais aqui. Exato, exatamente. E a gente tem que entender, quando a gente vai para algum lugar e quando a gente tem, até então, um caminho dentro da igreja, né? Uma caminhada, né? E a gente tem a devoção de Nossa Senhora, os nossos santos, por sermos católicos, né? E levar um pouquinho disso da gente para o outro. Porque eu digo assim, Senhor, o Senhor me colocou num lugar e eu fico assim, eu vou fazer o quê? Vou evangelizar. Com as minhas camisas da igreja, muito camisa de Nossa Senhora, A gente se apresenta, né? com minhas camisas de Nossa Senhora, se for entrar lá no meu Instagram, vai estar lá, foto minha com meu esposo e muita foto minha de lá de Fortaleza, com camisa da igreja, evangelizando, né? Essas duas senhoras jovens que estavam comigo eram evangélicas, mas foram para a minha igreja, Olha aí. né? Para a minha igreja, né? E eu falando de Nossa Senhora o tempo todo e acolhendo, né? O que estava lá, a gente tinha uma sala também de conveniência, onde nessa sala, quando eu ia para Fortaleza, para o centro, trazia um bolinho e a gente fazia aquela festa para se reunir. E quando eu parti, disseram assim, não vai não, não vai não. Eu disse, eu preciso ir. A minha caminhada aqui, a gente foi concluída. Eu disse a vocês que quando meu esposo chegasse, ia ter os cuidados maior, não que eu não tivesse, eu só andava de máscara. A gente está no momento aqui, todos juntos sem a máscara, mas a gente anda ainda muito de máscara, né, com todos os cuidados, sim. Claro. E eu disse, a gente completou aqui o nosso ciclo. Eu disse a vocês, a gente vai ter e eu tenho que ir. E antes da gente vir, as passagens da gente foi errada. Puderam passar da três gente. passagens erradas pra gente. Foi, a gente ia para o Maranhão. Aí o casal lá fez assim, vai. Eu disse, então me dê a chave da sua casa. Você vai para mim, eu me dê a chave da sua casa. Né? E assim, bem interessante. E aí a gente foi para a assistente social, ela disse, não, Adriana, vai resolver, não se aperrei não. Eu disse, não, não estou não. Eu sei que eu não vou. Na minha casa eu não vou, né? Mas aí foi resolvido realmente. E a gente só descobriu que teve outra passagem, porque o motorista que levou a gente para o aeroporto falou que teve também uma mudança de uma outra passagem. Nem sei para onde Foi à era. noite. Não, foi ele que tinha comprado para a noite, no mesmo dia. Porque eles, quando a gente passa do transplante, a gente tem mais 4 consultas. É isso. Toda sexta, uma consulta com o médico. Por semanal, né? semanal. Um mês, né? 4 semanas. E na última sessão, eles já querem mandar você para casa. Mas aí, o tempo que a gente fica lá, na sessão lá com o médico, é muito desgastante. A gente Faz exame, tudo fazendo mais. exame, faz exame de sangue, faz exame de urina, às vezes fazia exame de urina, às vezes não fazia, mas fazia exame de sangue fazia. E o exame demorava para Saiu o chegar, resultado. né? E naquele tempo eu não conseguia comer nada. Nada, não conseguia comer nada. Eu nem sentia o cheiro da comida, né? Comida do hospital. Aí eu só comia fruta e água de coco. Só era o que entrava. Fruta e água de coco. Aí eles queriam mandar a gente, no mesmo dia que a gente acabasse, de noite a gente ia embora. A gente falou com o assistente social, não, manda a gente no sábado, né? Isso, Aí amanhã. tinha comprado a passagem para a gente na sexta-feira de noite. Aí cancelaram. Aí depois compraram no sábado, aí ia mandar a gente para o Maranhão. Quando a gente olhou, quem viu foi a filha da gente, porque senão a gente ia para o aeroporto com a passagem para o Maranhão. Foi. Aí Isso a mesmo. minha aí filha teve olhou a passagem e outra falou, mãe, tem alguma coisa errada aqui. Não tá, o destino não está Recife, não, está Maranhão aqui. Aí a gente ligou para assistente. Ia para São Luís. Olha aí. E a gente desconfiou. Para conhecer mais igreja, né? Ia conhecer mais Com igreja. certeza. Aí, e outra coisa, o valor está muito alto. O valor da passagem muito alto. Né? Aí eu desconfiei também. E o valor da passagem de Fortaleza para cá é um pouco mais baixo. Né? Não chega, parece que a R$400. Um negócio desse. E aí estava dando 1.000 e pouco para cada um. Que é mais Tem alguma coisa distante. errada, né? Aí tem que resolver lá. Aí a gente foi no sábado da tarde. À tarde. Foi à tarde. 2 horas da Aí tarde. resolveu tudo. Aí voltando, quando eu estava internado lá na Ilha do Leite, com esse senhor lá. Lá o andar era paciente oncológico, né? Paciente com câncer, pessoal com câncer. E era o tempo todinho a Ok. esposa dele ficava muito pouco dentro do quarto, né? Ela fumava, né? E saía para fumar, aí demorava um pouquinho, aí quando ele chegava, aí fazia, olha, tu já viu isso ali? Teve intercorrência ali, intercorrência naquele quarto, intercorrência não sei aonde.
Intercorrência, já sabe, ou é algum problema que a pessoa está tendo, É ou porque não, ela partiu, fazia né? mais tempo É, que estava lá. partiu. É o tempo todo intercorrência, eu digo, Era o vigia do. É porque fazia assim, mais tempo que ela estava lá, então assim, ela se assustava realmente, porque o esposo É. dela, né, já de idade, então tudo que ela via diferenciado, ela dizia que era intercorrência. Pronto. Na primeira quimio dele lá, ele teve, lá eles falaram em termo intercorrência, porque ele teve o quê? Uma diarreia muito forte. Uhum. E aí a menina, quando veio para ajudar ele, né, que eu dizia assim, não, deixa eu faço, né, eu limpo e tal, a menina fez assim, isso aqui é sangue. Aí eu olhei assim para a menina, eu disse assim, é não. Uhum. E aí ele fez assim, tem alguma coisa estranha? Eu disse, tem. Você tá botando tudo para fora que não presta. Boa. Amém. É isso. Tudo que não presta. Você tá botando para fora que é a sua cura. E aqui não tem nada demais. Entendeu? Então a gente tem que ser assim, ser bem positivo nisso aí mesmo. É confiar e confiar. Quando Deus diz assim, confia, filha, que eu escutei muito isso do meu Senhor. Eu aprendi a escutar mais a Deus, né, de prestar atenção. Então ele dizia assim, confia, filha. Eu disse, mas Senhor, tá tão difícil, não tá complicado, que eu não coloco nada de dizer assim, tá complicado, tá difícil. Senhor, tá muito difícil, mas confia, filha. Eu disse, mas, Senhor, confia, filha. Confia. Eu estou dizendo para você confiar, confia, filha. Confia. Como o ano passado, na festa da São de Maria, que é em agosto, no mês de agosto, 15 de agosto, e o ano passado, né? E aí eu escutei o Senhor, eu participei, sim, né, a novena e tudo mais. A gente já estava em casa, ele já estava em casa, ele chegou em junho, 21 de junho, no dia do aniversário do meu filho, foi a alta dele, foi um presente, né, para o nosso filho, no ano passado, 21 de junho. E aí eu, na igreja, era no dia da festa, assim, era um sábado, e aí eu olhei para o altar, não, a sexta, eu olhei para o altar, na novena, fazendo novena, e fez assim, traga ele. Eu, quem tá falando comigo? E eu olhando para o altar, traga ele para participar. E eu disse, Senhor, o Senhor está falando comigo, traga ele, depois eu vou trazer. E aí foram uns casais lá em casa, né, para ver ele, das equipes também de Nossa Senhora. Veja como é importante, né, ter esses amigos de igreja, esses amigos que nos ama, que é amigo de Deus. E nos levou. E eu levei o Senhor, levei meu esposo, né, o Senhor, esse chamado de Deus. E eu aprendi a escutar mais ao Senhor, né? Eu escutei de um padre de lá de Arco Verde, ele dizendo assim, muitas vezes a gente vai para o sacrário e a gente se ajoelha e fala, e depois sai correndo, só falta abrir o sacrário e Jesus sair dali de dentro, mas sai correndo, não escuta o Senhor. E a gente tem que ter essa intimidade de parar, realmente falar e silenciar, né? Como Maria faz e sempre fez, e nos ensina, né? Nas virtudes dela, de a gente silenciar, de a gente escutar mais o Senhor, do que Ele vem nos falar, do que Ele vem nos dizer, como a gente caminhar, o que a gente deve fazer em momentos difíceis, né? Em nossa vida. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que o Senhor está nos falando. Então, se eu não tivesse essa caminhada realmente também de oração, que eu digo assim, Senhor, eu oro pouco, Senhor. Então, me vigia, vem, né? Em meu socorro, que a gente pede. Mas aqui estamos nós, mediante as orações, mediante os amigos, né? Do movimento das equipes de Nossa Senhora, do nosso pároco, né? Padre Juan, de Padre Maurício, que chegou a ir no hospital e disse, sabe o que eu vim fazer aqui, né? Eu disse, sim, deu distribuição. Deu distribuição. Com isso, né? Isso é uma coisa interessante. Por que você aperreia com isso? Eu estava conversando certa feita com um padre amigo e ele dizendo, até o nome que a gente fala de extrema unção, a gente já coloca esse extremo pela nossa cultura popular. É unção. Sim. Unção dos enfermos. Sim. E a gente já chama de extremo porque a gente se acostumou a pedir a última da última. Não, a unção ela vem para curar a gente física e Isso. espiritualmente em vários momentos. Os sacramentos, eles existem para que a gente, de fato, os receba. Para que, de fato, a gente consuma a graça, né? O verbo consumir aí de uma maneira não pejorativa, mas para que a gente consuma, receba, de fato, essa graça. Que coisa boa que Padre Maurício Padre foi até lá levar Isso. a unção. Olha só,
o tempo que a Assunção fez de ação na Um vida ano. de George? Já se fez um ano. Deus do céu. E esse ano, em fevereiro, o Padre Juan também foi na nossa casa, o nosso pároco. Ele foi na nossa casa, também está novamente Amém. ao São a George. Vou na sua casa, pode vir, venha. Maravilha. Né? A gente não deixou de participar das coisas do Senhor, do nosso movimento, da nossa equipe. Dentro do setor fomos chamados a ser ligação para 2 equipes. A gente liga 2 equipes. Né? Então, assim, Deus nos dando força. Como é que pode, né, a gente ter essa enfermidade e a gente não ficar parado? Porque Deus não nos quer parado. Trabalhamos agora há pouco no SCC. Uhum. Isso, Deus nos chamou para que a gente coordenasse. Não, quem ia coordenar era o Senhor. A gente ia participar, mas ele disse assim, não, vocês vão coordenar. Eu disse, mas como assim, Senhor? O Senhor sabe que ele tem um limite para ficar deitado também por conta das dores. Não se preocupe. Então, escutar mais o Senhor a isso, né? E a gente foi. A gente disse ao Senhor, Senhor, e o Senhor está aqui nos cuidando, nos mostrando, nos moldando, né? Como um vaso, né? Desce como um vaso velho e quebrado, e sobe como um vaso novo. E é isso que a gente está aqui, o vaso novo do Senhor, né? Ele está fazendo e continua fazendo a obra. A gente vai continuar durante 1 ano e meio ainda nesse imunoterapia. Mas a gente tem uma notícia maravilhosa para todos, né? Olha aí. Todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né? Seja de bom dia, né? De dia, de tarde ou à noite. Isso aí. Certo? Que vão nos assistir. Então, no último exame que George fez, do mielograma, isso faz 2 meses atrás, né? Acho que isso, 2 meses. E aí a gente teve um resultado bem positivo. De 10 mil células, o médico deu. Ele deu um exemplo, né? O doutor Elton Menezes deu um exemplo, um oncologista que é hematologista, acompanha ele. Então, ele deu um exemplo de 10 mil células, já só tem 3 positivas. 3. E ele disse, eu quero zerar. E vai zerar em nome do Senhor, e eu creio nele. Amém. Que vai zerar, porque a obra do Senhor é completa. Ela não é pela metade. Se Deus começou essa obra, né, no filho dele amado, hoje, na minha família, né, de Adriana, Camila e Gabriel, que faz parte, né, dos meus irmãos, que eu tenho mais 3 irmãos, da minha mãe, que ainda é viva, né, minha mãe Marlene, dos meus amigos todos, para não citar, para não esquecer de nenhum, dos amigos que estão aqui, né, nos recebendo aqui neste momento. Então, assim, Deus está dizendo assim, minha obra é completa, tenha calma que está tudo no meu controle. Eu já sei todos os próximos Tudo, passos. A gente que não sabe, né? Fica querendo saber, né? Isso, exatamente, Deus né? seja E louvado aí, por só todo esse testemunho, agradecendo né? ao Senhor, louva a Deus todos os dias, dando graça a Ele, para a honra e glória do Senhor. O Salmo 135, ele vem falar na misericórdia de Deus. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça pela misericórdia do Senhor. Porque Essa é a vontade grande dele. é a sua misericórdia. E aí ele está sendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para os nossos A amigos. família 21. Aí. Ah, meu 21 de Deus. dezembro, meu menino 21 de junho, minha menina 21 de fevereiro. E vocês estão no Catolicast 21. Glória a Deus. Estou Tá vendo? errado da história. É não. 2 de outubro. É não. Mas não é não, tá vendo? Mas tem o dia 23 de dezembro também, né? Tem 2 agora. Agora é. A gente quer agradecer, né, a vocês, a esse momento, dessa partilha que a gente levou para vocês. A gente é quem fica E feliz. para as pessoas que estão aí do outro lado, né, nos vendo, que a gente sirva realmente de exemplo, né, de testemunho de fé, Já de é. coragem, Já é. de confiança. Nosso corpo, ele diz o que está acontecendo. Se você sentir qualquer dor, tem alguma coisa errada. Né? O nosso corpo, ele avisa. Tem alguma coisa errada com você. Se acontecer qualquer dor, já procura um médico, já vá procurando um especialista. Não deixe para ficar tomando injeção e voltando para casa, não. Se a dor persistir, procure um médico. Vá Maravilha. Amém. pesquisar a fundo. Fazer uma perguntinha para vocês. A gente já deu para perceber que... Eu só queria um recorte, Opa. uma coisa que eu peguei no início e vi agora na fala dela, da irmã, que foi o seguinte: quando começou todo esse processo, todo esse caminhar, me corrija se eu estiver errado, foi às 3 da manhã, não foi que você fez a Isso. oração, Isso. né? E depois ela fala, no silêncio da oração,
eu escutei o Deus pedindo para levar ele. Da igreja. Isso. Pode ser. E você observa, a gente acho que já comentou isso, é no silêncio, né, que Deus fala, né? E é um silêncio ensurdecedor. Se a gente pega a fala, se a gente pega as escrituras, quando Moisés subia para falar com Deus, Josué ficava a metros de distância. E num silêncio, uma pessoa a 10, 5 metros, a pessoa escuta o que o outro está falando. E quando Moisés voltava, Josué fazia, mas o que é que vocês conversaram? Porque Moisés ficava horas lá, conversando com Deus. E aí, quando ele voltava, Josué fazia, o que foi que vocês tanto falaram? Que aqui eu não escutei nada. E aí Moisés vem com tudo que Moisés trouxe, todos os 10 mandamentos, tudo, foram horas e horas de conversa com Deus, Em silêncio. em silêncio. Né? Veja como é interessante aquela oração, no pé, isso eu falo para os grupos que a gente tem, os casos que a gente tem na coordenação de círculo de casais do SCC. Eu digo, a oração que você faz à beira da cama, na madrugada, às 3 da manhã, às vezes na beira da cama do seu filho, é aquela oração que Deus mais escuta. Quando Cristo ensina o Pai Nosso. Quando Jesus ensina o Isso. Pai Nosso, ele diz, entra no teu Teu quarto quarto, e o teu Pai que te ouve no silêncio vai estar lá para te ouvir. não é isso? Que É bacana. Isso mesmo. Que bom, que bom. Deus seja louvado por mais esse testemunho. E eu ia perguntando, ia dizendo, a gente está caminhando, né, para os nossos ritos de encerramento. Boa. Alguns pontos já foram tocados ao longo aí do testemunho de vocês, mas eu quero fazer uma pergunta bem específica. Nesse caminho de vocês, aqueles anos todos para poder ganhar essa mulher, Exato. depois que ganhou o tempo todo para ir vivendo essa vida de casal que é bem simples, e no E é meio bem- das Já era provações. pra estar solto, porque já tem 32 anos. Olha aí. A pena máxima é de 30. Como é a relação de Adriana, de George, do casal, com os amigos de Deus? A gente falou que vocês têm amigos que Sim. são amigos de Deus, e a gente tem os santos, que são amigos de Deus, que ficam de exemplo andando na nossa frente. Como é essa relação de vocês com os santos? Tem alguma devoção específica? Algum santo que está lá naquela oraçãozinha e você pede a intercessão dele, ou não tem? Como é essa relação dos santos na vida de vocês? Olha, sinceramente, eu não tenho um santo específico, né? Nas minhas orações. Quando eu oro, eu sempre peço primeiro a Deus, né? Depois eu falo com a nossa mãe, com Maria também, peço intercessão a ela, que é a principal, né? Mas assim, santo mesmo, eu principalmente eu não tenho santo assim Devoção. De uma devoção específica. devoção específica. Bom, eu vou falar por mim, o santo assim é São Bento. Inclusive, eu sempre faço a oração de São Bento. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Amém. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho São Bento e Nossa Senhora, eu tenho titulada Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora das Graças, nós somos movidos assim aqui também, nas graças de Nossa Senhora das Graças. E a nossa equipe, a gente tem Nossa Senhora de Guadalupe, que nos acompanha no movimento das equipes de Nossa Senhora. E Nossa Senhora de Guadalupe é Nossa Senhora protetora dos doentes. Tem uma passagem muito bonita dela, quando o Juan Diego, não sou um grande conhecedor, mas um pouquinho, quando o Juan Diego, ela aparece no caminho dele algumas vezes, e tem uma certa vez, eu acho que é o tio dele, que está Que está doente, que tá exato. bem enfermo, e Isso. ele diz, eu não vou por esse caminho não, porque aquela senhora vai me Me parar, para. e eu tenho que ir rápido buscar. Quando ele desvia, e ela para e diz assim, não estou aqui, eu que sou sua mãe. Isso. Ele vai ficar tudo bem com ele, calma. Vai fazer o que eu estou mandando, que dele eu cuido. Né? Isso mesmo. Então, vocês estão aí na equipe
guiada sob o olhar de Nossa Senhora de Guadalupe, ela deve estar dizendo, ó, não estou eu aqui, que sou sua mãe, eu cuido. Isso, exatamente. E tem cuidado de toda a nossa equipe. A nossa equipe Amém. é um pouquinho balanceada, assim, de enfermidade. A gente tem Regina com os problemas de saúde, Aline, Regina de Bem, que é Marcelo, Aline de Márcio, que também a Aline passa por uns processos também referentes à saúde. Temos Clarinha de Didi, é tudo carinhosamente que a gente chama, né? Maria Clara e Adriano, Clarinha e Didi. Aí a gente vem também, tem Cessa e Roberto, que Cessa também tem tanto dela, que é um pouquinho assim, mas tem a mãe dela em missão, que ela cuida da mãe dela, que é a Camada. Aí a gente tem Dinha, a gente chama Dinha e Chico também. A nossa equipe aqui é apresentada Priscila e Tiago. Também, Chico. Chico, Dinha também. Então, assim, mas assim, Guadalupe não veio por um acaso na nossa equipe, né, de enfermidade. E quando está um se levantando o outro, daqui a pouco a gente... Então, como assim? Peraí, vamos entender isso aí. É porque a gente tem que cuidar mais. É que a gente tem que cuidar mais, né? A gente tem que ter esse entendimento de que a gente tem que cuidar mais. Como é que cuidar mais do outro? E a gente, às vezes, está um pouco distante. Em oração. Orando. Né? A oração, ela tem poder, a gente sabe disso. Amém. Principalmente quando a gente impõe as mãos. Isso. Não é? Quando a gente impõe as mãos, a gente tem poder pedindo ao Espírito Santo, né? Pedindo a Deus. Que a gente não é capaz de nada, né? Mas pelo Espírito Santo, Deus nos unge e a gente é capaz de tudo. E aí a Amém. cura vem. Porque A a cura gente é só vem mesmo. instrumento, né? Exatamente, de Deus, né? Que a gente possa levar também, né, esse instrumento para o outro. Né? Ser um pouquinho. A Aline falou uma vez assim na nossa equipe que dor a gente não se compara, dor ampara. E é realmente, a gente tem que amparar a dor do outro. Nem vou dar do meu esposo e nem quero a de ninguém. A do meu esposo é minha. O Senhor já me deu com toda amor e cuidado, que eu cuido realmente, com muito amor mesmo. Maravilha. Muito amor. E a gente consegue ver isso, né, nesse tempinho que a gente tá junto, nas risadas lá Eu fora. briguei muito por essa mulher. Deu trabalho para ficar com essa. Aproveitando, aí a gente, já aproveitando que está com as escrituras aí abertas, existe aquela passagem que salta aos olhos de vocês, que depois que vocês tiveram o primeiro contato, faz a diferença para vocês? Existe alguma passagem na Bíblia que vocês têm como direcionamento? A gente tem essa passagem de Hebreus 11, Joia. né? Ela vem falar muito da fé. E vem mostrar muitos exemplos de fé, né? De Abraão, dos dois irmãos, né? Quando Caim, né? Caim e Abel, né? Os dois irmãos. Tem que citar o nome para as pessoas saberem. Né? Então, assim, ele é muito forte, Hebreus 11, né? Do 1, e pode ler adiante, né? Que ele vem falar da fé, que é a esperança, né? Daquilo que você não vê. E realmente, né? Tantos viram o Senhor, né? No Antigo Testamento, que o Senhor deixou lá, o que tinha que fazer, fez, e veio para o Novo Testamento, né? Trazendo o Filho dele, para que morresse na cruz pelos nossos pecados, e até hoje, né? Até hoje, o sangue lavado que lava por nós, cada um de nós, com cuidado, que a gente continua pecando humanamente, que a gente se vigie, né, nos nossos pecados, que a gente aprenda a pedir mais perdão ao outro, pedir perdão e se perdoar também, perdoar o outro, né, porque aí a gente fica mais leve, cresce, né, na nossa caminhada cristã, porque é difícil ser um cristão, é muito difícil. Difícil mesmo, então a gente tem que se vigiar. Então essa palavra de Hebreus, que ela nos fala muito, né? Ela nos diz, né? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento de que não se vê. Então que a gente possa se mover sempre nessa fé. O que é que a gente não vê e se agarra na fé? Deus. Que a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar em tudo que a gente faz na nossa vida. Tenho certeza que aqui vocês colocaram Deus em primeiro lugar. Com tanto carinho, com tanto amor, que está dando certo e vai dar mais ainda certo ainda. Amém. Amém. A gente segue junto, rezando uns pelos outros, Isso né? aí. Isso. Mais uma vez, George e Adriana, assim,
uma alegria imensa conhecê-los. Aliás, a gente até já se viu por aí nos serviços aí, Serviço. nas formações de ministério, nas pregações, a gente acaba já tendo se visto. Mas hoje, de fato, a gente parar e conversar e saber um pouquinho da história, Foi maravilhoso. né, Amém. estarão nas nossas orações, estarão nas orações de quem nos assistiu até agora, né? Deixe sua mensagem para o casal e eu tenho certeza que eles vão receber e a gente vai junto, daqui a algum tempo, cantar a vitória dessas outras 3 célulazinhas aí que tá faltando. Aquelas 10.000 ficaram 3, porque uma vai cair pelo Pai, outra pelo Filho, outra pelo Espírito. Amém. O negócio se Isso mesmo. encerra e a gente vai só cantar louvor e se alegrar. E dá o pulo na piscina. Dá o pulo E quando for pra piscina, a gente vai também. Me chame! Eu ainda fico na churrasqueira do lado da piscina. Bora. O convite está feito. A gente quer agradecer ao senhor que fez o instrumento de Rogerinho, né? Rogério e Ilane. Sim. De ter nos convidado, né, no retiro e de estarmos aqui, conhecer também vocês, né, com essa gratidão ao Senhor Deus. Deixaram a gente bem leve, viu, gente? Ele deixou a gente bem leve. Bem leve. Vamos aí, ó. A gente fica feliz de ter conseguido acolher bem vocês e vocês terem trazido esse testemunho que eu tenho certeza que vai tocar alguém e edificar o caminho que pode estar difícil para alguém nesse momento, mas vão olhar para vocês e vão dizer, é assim que a gente vai, é com essa alegria, é com esse cuidado, né, que a gente vai em frente, e se Deus quiser, outras tantas vitórias vão ser comemoradas e celebradas e colocadas aos pés de Cristo pelas mãos de Maria, para a gente continuar testemunhando, vivendo, se alegrando e tomando banho de piscina. Isso aí. Exatamente. A gente quer rezar uma Ave Maria em agradecimento, né? Vamos rezar uma Ave Maria. Adversidade, sempre confiar em Deus que Ele vai lhe ajudar. Exato. Então a gente Amém. quer rezar a Ave Maria em agradecimento, né, à Nossa Senhora, né, intercessora, né, nossa, titulada aqui com Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, estamos juntos, né? Nossa Senhora de Guadalupe que a gente falou, Nossa Senhora das Graças, a Assunção de Maria que fazemos parte, né, da paróquia, e agradecer a todos, né? A todos mesmo, vocês, e a Maravilha. todos que vão aí nos assistir, né? Dando ok. E se E você- inscreva no canal. Opa! Inscreva no canal. Isso mesmo. Então, o like. Se não, já sabe, né? Olhe, Torre de Babel. pra ninguém vai ter ninguém não na sua casa, não, viu? Exatamente. Então vamos em agradecimento, né, à Nossa Senhora, né, a intercessora nossa, rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos continuar unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Valeu. Gratidão. Thank you.